O som da campainha ecoa na entrada da casa, um timbre agudo que parece cortar a tensão no ar. À medida que você levanta a mão para pressionar a campainha, as palmas estão úmidas de suor, e um frio percorre sua espinha, como se o inverno já estivesse presente antes do tempo. O aroma de comida caseira invade suas narinas, trazendo à tona memórias de momentos quentes em família, contrastando com a incerteza que pesa sobre os seus ombros. Você se força a sorrir, mas a expressão facial que se reflete nos olhos de seu reflexo no vidro da porta é de apreensão. Quando a porta se abre, a luz da sala ilumina cada canto, mas você sente que a claridade não é suficiente para afastar a sombra que se forma à sua frente. O sogro está parado, com os braços cruzados e a sobrancelha arqueada, como se estivesse esperando o momento exato para disparar suas críticas. Os músculos do seu rosto endurecem, e o coração acelera, um tambor que ecoa em sua mente. A sala é decorada com fotografias de sorrisos e momentos felizes, mas a energia que emana daquele lugar é opressora. A tensão é quase palpável, como uma corda prestes a romper. Olha quem resolveu aparecer, ele diz, a voz áspera como papel de lixa, carregada de uma desconfiança que atravessa a sala. Você tenta ignorar o frio que invade seus ossos, forçando-se a lembrar das razões que o trouxeram até aqui, da esperança de aceitação que o guiou pela porta. Mas as palavras do sogro reverberam em sua mente, você nunca será nada, como um fardo que se renova a cada instante. As crianças brincam no fundo da sala, o som do riso é uma nota dissonante na melodia tensa do momento. Você sente a textura áspera do sofá sob as mãos, um lembrete físico da situação delicada que enfrenta. Nesse instante, uma pergunta surge: será que eles também sentem essa pressão que paira no ar? Você tenta se manter firme, mas a insegurança pulsa em seu interior. O que você trouxe para mim, então? O sogro pergunta, quebrando a pequena trégua de silêncio. A voz dele carrega uma expectativa desmedida, e você sabe que qualquer deslize, qualquer hesitação, pode desencadear uma tempestade. Você respira fundo, o cheiro do jantar que se espalha pelo ar mistura-se com a sensação azeda da sua incerteza. O estômago se contorce, e você se pergunta se eles perceberão o quão frágil você se sente. No canto da sala, uma lousa branca carrega anotações e desenhos coloridos feitos pelas crianças. Uma promessa de esperança e inocência, em contraste com o peso das expectativas que você sente pressionando seu peito. O sogro se aproxima, observando você com um olhar que parece penetrar na sua alma, e o silêncio se torna ensurdecedor. Você imagina como seria se ele dissesse algo diferente, algo que arrancasse o peso das palavras cruéis, e um breve lampejo de coragem surge em você. O que você realmente traria para essa mesa? A tensão aumenta, e as crianças soltam risadinhas, mas são apenas ecos distantes em meio ao turbilhão de pensamentos. O olhar do sogro se endurece, e você percebe que o momento decisivo está se aproximando, como um trem a toda velocidade. Eu espero que você tenha algo para mostrar. Caso contrário, ele não termina a frase, mas o que não é dito pesa mais do que qualquer palavra. Você engole em seco, o coração em um compasso frenético. E, naquele instante, se pergunta: será que a aceitação ainda é possível? O ar parece pesar, e a pergunta paira no ambiente carregado: você estaria disposto a se entregar a essa batalha, mesmo que o que você tivesse a oferecer fosse apenas um crachá de faxineiro? O relógio da sala de estar marcava 14h30, ressoando um tic-tac insistente que parecia zombar da situação. O aroma de café fresco permeava o ambiente, mas o sabor amargo da indiferença pairava no ar. As paredes, decoradas com fotografias de momentos felizes, pareciam observar silenciosamente o encontro que acontecia ali. Você se posicionava entre o sofá de couro escuro e a mesa de centro, cheia de revistas amareladas e um vaso com flores murchas, uma metáfora perfeita para o que sentia. As conversas superficiais flutuavam ao seu redor, como folhas secas ao vento. O sogro, com um sorriso que não chegava aos olhos, cumprimentava a cada um dos convidados, enquanto você tentava se perder na multidão. A sensação de ser uma sombra, invisível e insignificante, esmagava seu peito. Ah, olha só quem chegou! A voz do sogro ecoava, alta demais para o ambiente contido. Ele se virou para você, braços cruzados, a postura altiva e desdenhosa. O olhar que lançou tinha uma mistura de desprezo e diversão, como se você fosse apenas mais um fardo a ser carregado. Você sorriu forçado, um gesto ensaiado que não convenceu nem a si mesmo. As risadas ecoavam ao seu redor, um som que deveria ser quente, mas soava frio e distante. Você olhava para o grupo,
tentando encontrar um conforto nas expressões alegres dos outros, mas tudo o que via eram rostos iluminados pela felicidade, contrastando com seu peso emocional. As vozes se misturavam, e conversas sobre trabalho, futebol, viagens, e cada uma mais vazia que a anterior. O ambiente, aquecido pela presença de tantas pessoas, parecia sufocante, e você sentiu a cola invisível da indiferença grudando-se à sua pele. A mesa de centro, junto ao sofá, parecia um altar de sonhos não realizados, onde cada revista parecia contar uma história de sucesso que incluía tudo, menos você. O peso do olhar do sogro se intensificava, como se ele estivesse analisando cada movimento seu, cada respiração. Então, em um momento de coragem, você decidiu se aproximar. Os passos, inicialmente hesitantes, tornaram-se mais firmes. Palavras estavam prestes a escapar de seus lábios, mas ao abrir a boca, só saiu um oi. Um cumprimento morno, sem sabor, que se dissipou no ar como fumaça de cigarro em um dia nublado. O sogro olhou para você, os olhos se estreitando em um semblante que misturava curiosidade e desdém. Como está sua vida de faxineiro? Perguntou, o tom de voz carregado de ironia, como se estivesse falando de algo que nem merecia ser comentado. Os risos ao redor diminuíram temporariamente, o clima mudando de festa para um interrogatório. Você poderia sentir a tensão elétrica no ar, uma expectativa que pulsava entre os presentes. A atmosfera parecia pesada, e o café fresco agora tinha um gosto ainda mais amargo. Você desviou os olhos, evitando o olhar crítico do sogro, mas sua mente girava em um turbilhão de frustrações e desejos não ditos. Foi nesse momento, enquanto a conversa recomeçava, que você se lembrou da sua determinação. O calor da indignação subiu pelo seu corpo, misturando-se ao frio do desapontamento. Por que você deveria se sentir diminuído? A pergunta ficou ecoando em sua cabeça. O sorriso forçado continuava no seu rosto, mas por dentro, um fogo começava a se acender. E se você pudesse reverter essa situação? A ideia provocou um arrepio, e um novo pensamento surgiu: poderia o crachá de faxineiro se transformar em um símbolo de resistência? Mas antes que pudesse se aprofundar nesse pensamento, as risadas voltaram, e o sogro, sem perceber, desviava o olhar para o próximo convidado. A sensação de estar invisível retornou, e com ela, a pergunta que não saia da sua mente: você realmente era nada? O som dos talheres em pratos de cerâmica faz um eco melancólico na pequena sala de jantar. O aroma forte de feijão tropeiro e carne assada invade as narinas, misturando-se com a leve fumaça que sobe da panela. A luz amarelada do lampião pendurado no teto cria sombras dançantes nas paredes, enquanto a mesa, abarrotada de comida caseira, parece um campo de batalha entre sorrisos nervosos e palavras não ditas. Você se sente em uma extremidade, o coração acelerado como um tambor em festa, mas a sensação é de um desfile de pressões. O sutil tilintar de um copo ao ser colocado na mesa ecoa como um sinal de alerta. A família ao seu redor conversa sobre a vida, mas cada risada soa como um golpe em sua insegurança. As vozes se misturam, algumas altas, outras sussurradas, enquanto você tenta decifrar os olhares que o rodeiam, como se estivesse no centro de um filme em que todos conhecem o enredo menos você. A sogra, com seu sorriso forçado e olhos avaliativos, alterna entre olhar para você e seu filho, que está de cabeça baixa, absorto em sua comida. Ela gesticula, a mão delicada se movendo como se piscasse uma ordem não verbal. O sogro, de braços cruzados sobre o peito, observa tudo com uma expressão de superioridade disfarçada de indiferença. É nela que você sente o peso mais forte. Cada pedaço de frango que mastiga fica mais seco em sua boca, o calor na sala transforma-se em um abafamento opressivo, pulando entre o desejo de se defender e a necessidade de agradar. Você não vai querer mais arroz? A sogra pergunta, a voz doce contrastando com a rigidez de seu olhar. É uma armadilha disfarçada, um teste. Você se pergunta se a sua resposta já está alicerçada em suas falhas passadas, se essa é uma aposta que você está fadado a perder. Vou sim, obrigada. A sua resposta escapa junto com um sorriso nervoso, um reflexo do que deveria ser confiança, mas que ressoa como uma súplica. O olhar do sogro se estreita, como se o fizesse descortinar um caminho que leva a um abismo. É um diálogo silencioso, permeado por 1000 palavras não ditas. Você sente a textura fria da mesa sob suas mãos, enquanto a sensação de se sentir um intruso consome um pouco mais da sua energia. A conversa entre os outros flui, mas você está preso em seus pensamentos, cada gargalhada dos cunhados uma punhalada em sua autoestima.
O ambiente familiar que deveria ser acolhedor transforma-se em um tribunal, onde a sua dignidade é o julgamento. E cada piada, mesmo as mais inocentes, parece tecer uma rede de insegurança em torno de você, puxando-o para baixo. Você ergue o olhar e, por um instante, suas vistas encontram a do sogro. Ele não sorri, mas seus olhos brilham com um desafio: vi você, o que tem feito? O tom é cortante, um eco da humilhação que ainda ressoa em sua mente. Você se pergunta se esse é o momento certo para falar, para expor suas conquistas, ou se seria melhor se calar e deixar que o silêncio o consuma. Um leve frio percorre sua espinha, enquanto você engole em seco. O que você diria? Seria suficiente? Ou apenas mais um motivo para alimentá-los com suas fraquezas? O olhar crítico dos outros membros da família está fixo em você, como se cada um aguardasse ansiosamente a sua resposta. E, por um breve momento, você se sente à deriva, como um náufrago em mar aberto, lutando contra as ondas do julgamento. E, nesse instante, uma pergunta ecoa em sua mente, quase como um sussurro: o que você realmente se tornou? A tensão no ar aumenta, cada segundo se estende como um elástico prestes a romper. O jantar avança, mas a dúvida permanece, pesando mais do que todos os pratos na mesa. O que virá a seguir? O barulho da cafeteira espirrando água quente é interrompido por um grito distante, vindo da sala. Você consegue sentir o aroma forte do café filtrando-se pelo ar, mas a tensão faz seu estômago revirar. Ah, o que ele vai dizer agora? O coração acelera, e você sabe que a conversa que se aproxima não será fácil. Na cozinha, a luz fluorescente pisca levemente, criando sombras que dançam nas paredes azuis desgastadas. Você encosta as costas na pia fria, seus dedos se contraindo na borda da cerâmica. O cheiro do café fresco se mistura ao odor do detergente, e você tenta focar no momento, tentando evitar a tempestade emocional que se aproxima. Na sala, o sogro se inclina para a frente, o olhar fixo e desafiador. As rugas em sua testa se acentuam, traçando um mapa da frustração e do desprezo. Nunca será nada além de faxineiro, ele solta, a voz grave ecoando como um trovão, atravessando a distância entre vocês como um raio. O som das palavras ressoa em sua mente, e você se sente como se estivesse em um filme de terror, o coração pesado e a respiração presa na garganta. O reflexo da luz nas janelas revela o sol se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo, mas a beleza do momento é sufocada pela amargura daquelas palavras. Você se esforça para manter a postura, os músculos tensos como cordas de violão prestes a se romper. Uma onda de calor invade seu rosto, e as mãos tremem levemente. Como responder a um ataque tão certeiro? O silêncio se estende como um fio fino prestes a arrebentar. Agora é a hora da verdade. Você se dirige até a sala, o som de seus pés batendo no chão de cerâmica parece ensurdecedor. As paredes parecem se fechar ao seu redor, e o cheiro de café que antes era reconfortante agora é uma lembrança amarga. O que você tem a perder? A raiva ferve dentro de você, e a frustração é quase palpável. Você quer gritar, mas o que sairia de sua boca? Uma súplica? Um desafio? Ou um pedido de ajuda? Mas antes que você consiga formular uma resposta, a expressão de seu sogro muda. O desprezo é substituído por uma espécie de divertimento cruel, como se estivesse esperando você se enroscar em suas próprias palavras. Você acha que isso é um trabalho de verdade? Um crachá de faxineiro, ele ri, o som é como lâminas afiadas cortando o ar. O sorriso arrogante em seu rosto é como um tapa na sua face, e você sente o calor da vergonha tomando conta de cada parte do seu ser. Um silêncio constrangedor se instala, pesado, como se o ar em volta de vocês se tornasse denso como mel. Não há mais sons, exceto o leve estalar da energia elétrica na lâmpada acima e o seu próprio coração, batendo acelerado. A tensão é palpável, quase uma entidade própria entre vocês. Você sabe que precisa reagir, mas a pressão da desvalorização pesa como uma âncora. E se você desistisse? A ideia faz seu estômago embrulhar. Mas, em um lampejo de coragem, você ergue a cabeça. O olhar do sogro se intensifica, e por um instante, você vê algo além da arrogância, um vislumbre de medo, talvez. O que você realmente tem a perder? Aquela pergunta ecoa em sua mente, e seu coração acelera mais um pouco. O que você vai fazer agora? O que poderá mudar sua vida e desmascarar essa desvalorização que pesa sobre seus ombros?
A tensão no ar atinge um ponto crítico, o silêncio se torna opressivo, e você sabe que a resposta que está prestes a dar poderá mudar tudo. O som do cilindro ecoa pela sala, como se cada batida fosse um lembrete insuportável da humilhação que pesa nos ombros. O ar ali dentro é denso, carregado de um cheiro indefinido de comida queimada, um soporífero resquício da refeição que mal foi apreciada. A luz fluorescente pisca, lançando sombras inquietantes nas paredes, enquanto a tensão se torna palpável como um nó na garganta. Você percebe que a sogra, com seu olhar preocupado, tenta agora ser um porto seguro em meio à tempestade. Calma, calma. Tudo vai ficar bem, diz ela, a voz suave como um sussurro de esperança, enquanto avança em sua direção. As mãos trêmulas da mulher se estendem, oferecendo um toque leve no seu braço, um gesto que, apesar da intenção, apenas intensifica a confusão. A expressão dela é um misto de empatia e desespero, a boca levemente entreaberta, os olhos brilhantes, tentando transmitir uma certeza que ela mesma não sente. Você se sente como se estivesse afundando em areia movediça. As palavras do sogro ainda ecoam em sua mente, um eco envenenado que não cessa. Você nunca será nada. O tom dele ressoa como um golpe, cada sílaba uma facada no coração. A respiração se torna irregular, um ritmo frenético que contrasta com a atmosfera morna e carregada do ambiente. E, enquanto a sogra tenta te abraçar, você percebe a textura áspera de sua blusa, um lembrete de que a realidade é mais dura do que qualquer abraço. Por favor, escute-me, ela implora, mas sua voz parece se perder no vazio da sala. O sofá em que você se encontra é desconfortável, os estofados desgastados são testemunhas da sua angústia, como se quisessem absorver a dor que você sente. Uma bolha de confusão se forma dentro de você, uma mistura de raiva, tristeza e a impotência de não saber como se erguer. Um ligeiro ruído de talheres vindo da cozinha traz um momento de distração. O tilintar de pratos, o cheiro de feijão com arroz, algo familiar, aconchegante. É um convite sutil à normalidade que parece distante, como se você estivesse preso em uma cena de um filme, olhando para a vida passar em câmera lenta enquanto luta para encontrar suas próprias palavras. Você não tem que escutar o que ele diz. Sabe que você é mais forte do que isso, a sogra tenta novamente, suas mãos agora segurando firmemente seu ombro. O calor do toque dela é reconfortante, mas não o suficiente para dissipar o frio que envolve seu coração. Você se pergunta se há uma saída, um caminho que leve para longe daquelas palavras cruéis. Mas a dúvida ainda paira, como um nevoeiro que insiste em não se dissipar. Como posso ser forte se ele está certo? Como posso ser algo quando sou só um faxineiro? A pergunta sai quase em um sussurro, perdida entre o vazio da sala e o eco da insegurança. O olhar da sogra se transforma, uma firmeza brilha em seus olhos, mas você não consegue decifrar se é esperança ou uma luz que começa a se apagar. Porque ser faxineiro pode ser apenas o começo. Você pode ser o que quiser. As palavras dela soam como um desafio, mas na sua mente elas reverberam como uma pergunta: é isso mesmo possível? E enquanto a dúvida ainda paira, a atmosfera muda, como se o ar se tornasse mais leve, mas a carga emocional dela continua a pesar. A cozinha, agora dominada por um aroma de temperos quentes e fumaça, parece distante, quase um mundo separado da sua realidade angustiante. E, enquanto você se perde em seus pensamentos, uma nova pergunta surge, vibrante e cheia de incerteza, do que realmente significa ser alguém. Você sente a pressão da expectativa, tanto a sua quanto a dos outros. Você vai descobrir, a sogra conclui, com um sorriso encorajador, mas há uma sombra de insegurança na sua expressão. E, antes que você possa processar tudo isso, o barulho do telefone tocando corta a atmosfera. Um som agudo, insistente, como se estivesse chamando você para uma nova realidade. E, com o coração acelerado, você se pergunta: será este o momento que pode mudar tudo? O som da risada ecoa como uma onda, intensa e cheia de desprezo, enquanto você está ali, parado em frente a todos, a brisa gelada da noite envolvendo seu corpo como uma lembrança constante da humilhação que acaba de ser infligida. O ambiente é iluminado por um fluorescente que pisca, a luz quase fazendo as sombras dançarem na parede, como se fossem reflexos dos seus pensamentos conturbados. O cheiro de carne grelhada paira no ar, misturando-se com o doce do sorvete derretido que alguém deixou esquecido na mesa. É um contraste entre a festa animada e a tempestade que se forma dentro de você. A expressão do sogro é a epítome da arrogância. Os olhos brilhantes, quase zombeteiros, a boca curvada em um sorriso sarcástico.
Ele se inclina para a mesa, levantando um copo de cerveja, como se estivesse fazendo um brinde em sua própria conta. E esse aqui, se não se esforçar, vai acabar entregando o crachá de faxineiro na esquina. Ou quem sabe, vai virar o faxineiro da família, ele diz, a voz carregada de ironia, fazendo os outros rirem como se fosse a melhor piada que já ouviram. Você sente o calor da raiva subindo pela sua nuca, uma onda de emoções fervendo em seu peito. O riso dos convidados parece perfurar a sua pele, como se cada gargalhada fosse uma facada, cada olhar cúmplice uma reafirmação de sua inferioridade. A atmosfera ao seu redor é pesada, os sons da festa se transformam em um ruído distante enquanto você tenta se concentrar no que está acontecendo dentro de você. As palmas das suas mãos suam, os dedos se contraem involuntariamente, e a vontade de gritar ou de sair correndo toma conta. Mas, em vez disso, você se fixa no sorriso do sogro, no jeito que ele ergue o copo mais uma vez, como se estivesse brindando a sua desgraça. O mundo à sua volta parece parar, e tudo o que você consegue ouvir é a sua própria respiração acelerada, o batimento do seu coração ecoando como um tambor em sua mente. O que ele tem de tão especial? O que eu não tenho? A pergunta martela em sua cabeça, uma ferida aberta que não cicatriza. De repente, alguém ao seu lado, um parente distante, tenta suavizar a tensão. Oh, come on! Todos começamos de baixo, não é mesmo? A tentativa de acalmar a situação apenas intensifica a raiva que ferve dentro de você. Como se fosse um desafio, aquilo só faz a necessidade de se afirmar ainda mais forte. Você se força a sorrir, mas a expressão é um reflexo da dor interna que luta para se libertar. Enquanto o riso dos outros continua, você se distancia em pensamento, imaginando um futuro em que não precisa mais suportar esse tipo de zombaria. Em um ato de rebelião silenciosa, você decide que aquilo é apenas um capítulo de uma história que você ainda está escrevendo, e que, um dia, essa humilhação será apenas uma memória distante. Os risos se intensificam, e você percebe que a qualquer momento, vai precisar fazer alguma coisa. O que você fará para se livrar dessa marca? A pergunta ecoa na sua mente, um desafio que se recusa a ser ignorado. A cena ao seu redor se torna um borrão, e a única coisa que você sabe é que precisa de uma saída, de uma maneira de virar o jogo, antes que seja tarde demais. O estalo da porta ao se fechar parece ecoar em um espaço vazio, como um grito preso na garganta. O cheiro de café queimado invade o ar, misturado com a poeira acumulada no canto da sala, enquanto a luz amarelada da lâmpada pendurada ilumina o ambiente de maneira dura, revelando cada imperfeição das paredes descascadas. Você se encosta na mesa, o coração pulsando descompassado, enquanto a frase do sogro ainda reverbera em sua mente: você nunca será nada. As palavras pesadas se instalam como um nó na garganta, sufocando qualquer vestígio de esperança. Uma lágrima escapa, arranhando sua bochecha fria. A sensação do toque da água salgada contrasta com a aspereza da madeira da mesa sob suas palmas, e a textura rugosa obriga a desviar o olhar das paredes que parecem se fechar ao seu redor. Está tudo tão escuro, tão opressivo. De repente, o som do relógio na parede se torna ensurdecedor, cada tic-tac é como um lembrete cruel do tempo que passa, levando consigo a confiança que você tentou construir aos poucos. Com cada batida, a mente se perde em lembranças, revivendo momentos onde outros também disseram que você nunca conseguiria. O eco desses pensamentos é quase palpável, reverberando em sua consciência. Você se levanta abruptamente, fazendo a cadeira rangir em protesto sob o peso da sua frustração. Passos rápidos pelo chão frio, os dedos gelados reverberando na superfície áspera do corrimão ao subir as escadas. O clima muda conforme você se dirige ao quarto, um sopro de ar fresco parece abranger seu ser, mas logo a brisa fresca se transforma em uma lembrança amarga, um convite ao desespero. As paredes da sala de estar agora parecem formar um labirinto intransponível, e você se vê presa em seus próprios pensamentos. Ao abrir a porta do quarto, o cheiro de roupa limpa se mistura com o perfume do desodorante da prateleira. Mas esses cheiros familiares já não oferecem consolo. Você se detém em frente ao espelho, encarando o reflexo que mostra mais que uma simples imagem, revela uma verdade que dói. Os olhos, antes brilhantes, agora estão ofuscados, como se apagassem qualquer centelha de vida. E então, uma pergunta cruel surge na sua mente: quem você pensa que é para sonhar? As mãos, antes confiantes, agora tremem ao se afastar do espelho. Você se pergunta se o sonho de ser mais, de ser alguém, é apenas uma ilusão em uma vida repleta de frustrações.
A ideia de entregar o crachá de faxineiro se torna um símbolo de fracasso, e a pressão sobre o peito aumenta. O som do próprio coração dispara, como se quisesse romper as barreiras da sua insegurança. Os pensamentos negativos são como sombras dançantes nas paredes do quarto, se contorcendo e tomando formas cada vez mais ameaçadoras. Você se lembra das palavras do sogro e de como elas se encaixam perfeitamente com as suas inseguranças, como um quebra-cabeça que nunca termina. Cada peça representa uma dúvida, uma incerteza, e a imagem final que se forma é a de alguém que não tem valor. Sente a vontade de gritar, mas em vez disso, opta pelo silêncio, um grito interno que ecoa apenas para você. E neste cenário de desespero, a próxima pergunta surge, mais aterrorizante que a anterior: e se eu não conseguir? A resposta paira no ar denso como um peso esmagador, sufocante, enquanto você se vê perdida entre a realidade e um futuro incerto, a mente desesperadamente tentando encontrar uma saída. O estalar da madeira sob os pés ecoa na pequena sala, como se cada passo fosse um lembrete cruel da fragilidade do momento. O cheiro forte de café queimado se mistura ao aroma ácido de cigarro, impregnando o ar denso e abafado. O relógio na parede, com seu tic-tac insistente, parece zombar do tempo que escorre como areia entre os dedos. A luz amarelada da lâmpada pendurada ilumina o rosto do sogro, que repousa no sofá desgastado, os olhos meticulosamente fixos, uma serpente pronta para atacar. Você realmente acha que vai conseguir alguma coisa, meu filho? A voz dele é um sussurro cortante, um fio de veneno que se enrosca nas paredes do ambiente. O sorriso escarninho se abre, revelando dentes amarelados, enquanto as sobrancelhas se arqueiam em um desafio absoluto. A expressão facial exala desprezo, e você pode sentir a raiva fervendo dentro de si, como um fogo prestes a consumir tudo à sua volta. Ele se levanta, o movimento lento e controlado, como um predador que se aproxima da presa. As mãos, grandes e ásperas, gesticulam ao seu lado, enfatizando a superioridade que ele insiste em demonstrar. Um crachá de faxineiro? Isso é tudo o que você vai ser. Não tem como escapar da sua própria insignificância. Aquelas palavras soam como um grito ensurdecedor na sua mente. Você engole em seco, o gosto amargo da frustração se mistura à adrenalina que pulsa nas veias. A temperatura do ambiente parece subir, o calor do desgosto transformando o ar em vapor. Cada insulto é um golpe, uma lembrança de que as expectativas pesadas repousam sobre seus ombros. Mas nesse momento, algo começa a mudar. A visão embaçada pelo desespero clareia. A cena se transforma em um filme de ação e você não é mais a vítima. A determinação começa a brotar dentro de você, pulsando com força. Os músculos se tensionam, e a postura se endireita involuntariamente. Não serei definido por você, você responde, a voz mais firme do que imaginava que poderia ser. O eco das suas palavras reverbera na sala, como um trovão em um dia ensolarado. O sogro para, surpreso. O sorriso se dissolve em uma expressão de incredulidade, os olhos se estreitam em um desafio silencioso. O ar pesado parece se dividir, como se uma barreira invisível se formasse entre vocês. Você começa a perceber que esse é um momento decisivo. A vontade de reverter a situação é palpável. Imagina-se vestido de forma diferente, entregando um currículo, recebendo um crachá de um cargo que não é de faxineiro, mas sim de alguém digno, alguém que se destacou. Mas o sogro ri, uma risada cínica que ecoa como um grito de guerra. Isso é apenas um sonho, e sonhos são para os fracos. Cada sílaba ressoa, mas, de repente, essa risada não parece mais tão poderosa. O universo que você construiu em torno de si mesmo começa a tomar forma, e a ideia de se levantar contra ele, de desafiar cada palavra lançada como uma maldição, se solidifica na sua mente. Vou provar que você está errado, você diz, e a confiança na sua voz é quase elétrica. O clima ao redor muda, um frio cortante substitui o calor da raiva. O sogro mantém-se em silêncio, os olhos agora reluzentes de uma combinação de raiva e respeito. Essa batalha apenas começou, e agora, você percebe, é hora de agir. O som de uma porta se abrindo ao fundo interrompe o silêncio tenso, um sinalizar de que algo está prestes a mudar. Uma sombra se projeta na entrada, e você se vira, o coração acelerado, a pergunta fervilhando nos lábios. Que nova revelação está prestes a surgir? Um silêncio pesado pairava no ar, como uma neblina densa que se recusava a se dissipar. O cheiro do café queimado invadia a cozinha, misturando-se ao aroma do pão fresco recém-saído do forno.
Cada grão de areia na hora da manhã parecia deliberadamente cronometrado às palavras venenosas que o sogro havia vomitado na noite anterior. O tilintar de talheres se tornava um eco distante na mente, enquanto você sentia o calor subir pela sua nuca, aquecendo suas orelhas em um tom vermelho vibrante. A mesa, um campo de batalha improvisado, estava repleta de pratos bem arrumados, mas você mal conseguia olhar para eles. Os olhos de todos estavam sobre você, e a expectativa no ar era palpável, como se o próprio ambiente estivesse esperando por uma explosão. Você podia ouvir o próprio coração batendo em um ritmo acelerado, como uma bateria que marca o compasso de uma marcha. O olhar do sogro, cortante e desdenhoso, fixava-se em você, como um predador em vez de um pai. As rugas profundas em seu rosto pareciam traçar a história de suas frustrações, um mapa das derrotas que ele havia imposto aos outros, e agora, você. Com a mente em turbilhão, a coragem começava a surgir como um punhado de fogo no fundo da sua barriga. Você respirou fundo e, por um instante, o mundo ao redor se tornou um borrão. O som da colher batendo na xícara de porcelana ecoou como um sinal de alerta, e você percebeu que a escolha estava em suas mãos. A textura da mesa fria sob seus dedos era o único âncora que você tinha naquele mar de inseguranças. Um faxineiro, você disse? A voz, que saiu mais firme do que você imaginava, fez a atenção na mesa se aguçar. Você sentiu a temperatura do ambiente mudar, como se o ar tivesse se tornado mais espesso, carregado de um desafio. O movimento de levantar a cabeça revelou uma expressão de surpresa e desprezo nos rostos dos outros. O sogro arqueou uma sobrancelha, quase se divertindo com o espetáculo. Você se permitiu um sorriso irônico, imaginando a cena de se tornar o que ele dizia que você era. Essa ideia, antes constrangedora, agora parecia uma armadura. Se eu sou um faxineiro, então vou ser o melhor faxineiro que já existiu. A frase ecoou pela sala, ressoando nas paredes como um grito de liberdade. O olhar de desprezo do sogro se transformou em um semblante de incredulidade, e você podia enxergar as engrenagens de sua mente girando, tentando processar a avassaladora audácia que acabará de testemunhar. A temperatura subiu mais um pouco, e a tensão se tornou quase insuportável, uma tempestade prestes a eclodir. A respiração de todos na sala sincronizou-se em um ritmo acelerado, como se aguardassem a próxima jogada nessa partida de xadrez emocional. Os pratos e talheres se tornaram a plateia silenciosa, observando o embate. As mãos começavam a tremer ligeiramente, mas você não recuaria. Você se levantou lentamente, o som da cadeira arrastando no chão de madeira ecoando como um trovão. Olhando para o sogro, que começava a se contorcer na cadeira, notou um brilho de raiva nos olhos dele, misturado a uma insegurança que ele nunca havia mostrado antes. A tensão era palpável, quase como uma corda esticada prestes a se romper. E se eu decidir que não quero mais ser faxineiro? E se eu quiser fazer algo grande, algo que faça sua cabeça girar? A pergunta pairou no ar, flutuando entre os presentes como um balão de gás prestes a explodir. O olhar do sogro, agora refletindo um pavor sutil, era o que você queria ver. O momento crucial se aproximava. O rugir da dúvida interna e a adrenalina pulsando nas veias se entrelaçavam, e a sala parecia girar ao seu redor. Com um último olhar desafiador, você respirou fundo e se preparou para a resposta que mudaria tudo. A pergunta ficou no ar, uma bola de fogo prestes a ser lançada, mas qual seria o próximo passo desse jogo perigoso? O barulho seco do crachá batendo na mesa ecoa como um trovão em meio ao silêncio ensurdecedor do escritório. Você observa as reações ao redor, os rostos perplexos, a expressão de incredulidade escrita em cada linha de preocupação nas sobrancelhas franzidas. O cheiro intenso do café fresco se mistura com o aroma de ansiedade que permeia o ambiente, criando uma atmosfera eletricamente carregada. Sentindo o frio do metal do crachá entre os dedos, a textura fria e polida contrasta com o calor que sobe pela sua nuca. Você percebe que a sala inteira parece ter parado, o murmúrio habitual foi substituído por um silêncio quase palpável. As luzes fluorescentes acima piscam suavemente, refletindo o seu estado interno de tensão e alívio ao mesmo tempo. Tudo o que você queria era essa chance de se afirmar, e ali estava, na forma de um crachá que simboliza não apenas seu trabalho, mas a sua dignidade. Eu sou faxineiro, você declara, a voz firme e clara, como se cada palavra carregasse o peso de sua trajetória. Um sorriso involuntário começa a emergir do canto da sua boca, enquanto observa o sogro, que agora parece ter perdido a capacidade de articular uma resposta. A expressão dele é uma mistura de choque e desdém, como se estivesse tentando digerir uma verdade amarga.
Suas mãos se apertam na mesa, os dedos brancos de tensão, enquanto ele busca nas palavras uma contra-argumentação que não chega. Os outros olhares na sala mudam. Pessoas que se mantinham neutras agora se inclinam para a frente, absorvendo cada fragmento dessa interação pesada. O barulho de um telefone tocando ao fundo parece distante, quase irrelevante, enquanto a atmosfera se torna densa, carregada de expectativas não ditas. O som de um ventilador balançando levemente os papéis na mesa angustia a mente, mas você já não se importa com o ruído, o que importa é que a sua declaração ecoe em um espaço que antes parecia hostil. A cabeça do sogro se inclina ligeiramente, um gesto que poderia ser confundido com respeito, mas você sabe que é apenas uma tentativa de recuperar o controle. Você acha que um crachá de faxineiro é uma vitória? Ele pergunta, sua voz se esforçando para ser desdenhosa, mas falhando miseravelmente. O ar parece vibrar com a pergunta, e a sala se prepara para a retórica conhecida, mas algo na sua expressão diz que você não deseja mais se submeter. É a minha vitória, você responde, o peito inflando com um novo sentido de propósito. Eu construí isso. Com esforço e dignidade, algo que você nunca vai entender. O eco da sua voz se transforma numa onda de alívio que se espalha pela sala. O peso que você carregava por tanto tempo parece finalmente se dissipar, cada palavra uma ferramenta, cada sílaba, um tijolo na construção da sua nova identidade. E naquele instante, você percebe que não são apenas os outros que precisam ouvir isso, é você quem precisa reconhecer sua própria força. O olhar desdenhoso do sogro se transforma em um misto de raiva e surpresa, enquanto os demais ao redor trocam olhares de compreensão, seu alívio se espalhando como uma corrente elétrica. A conexão entre você e ele se solidifica, e a tensão flui como uma nova energia compartilhada. Mas então, com um movimento abrupto, o sogro se levanta, seu rosto agora uma máscara de indignação. A sala retoma um fôlego coletivo, todos se preparando para a explosão que pode muito bem vir a seguir. O silêncio se torna opressivo, e o tempo parece estagnar, como se o universo estivesse segurando a respiração, aguardando o próximo movimento. E enquanto você se encontra no centro dessa tempestade emocional, a pergunta paira no ar: qual será o próximo passo? O som do relógio na sala ecoava como um tambor de guerra, marcando o compasso da tensão crescente. O ar estava pesado, carregado com o aroma ácido do café que havia esfriado na mesa. O sol da tarde filtrava-se pelas cortinas, criando um jogo de sombras que dançava nervosamente nas paredes. O coração pulsava rápido, como um pássaro preso em uma pequena jaula. A expressão do sogro estava entre o desprezo e a indignação, seus lábios finos se comprimindo em uma linha reta. Os olhos, pequenos e penetrantes, pareciam querer rasgar a alma de quem estivesse à sua frente. Ao seu redor, os objetos da sala, o sofá gasto, a mesa de madeira áspera, e a estante cheia de livros empoeirados, pareciam testemunhas silenciosas de um conflito iminente. A respiração do indivíduo estava presa na garganta, uma mistura de ansiedade e raiva. Os dedos inquietos tamborilavam contra a perna, enquanto ele lutava para encontrar as palavras que pareciam ter desaparecido em meio ao calor da confrontação. Ele olhou para o sogro, sentindo a pressão crescente como se o ar tivesse se tornado denso, quase palpável. Você acha que pode simplesmente aparecer aqui, com esse crachá de faxineiro, e esperar ser levado a sério? O grito soou como um trovão, rasgando o silêncio da sala e paralisando o ambiente. O sogro se levantou, sua postura dominadora projetava um desafio maior do que sua estatura já baixa, e enquanto gesticulava, seu braço cortava o ar com uma precisão afiada. Os sons dos móveis rangendo sob a pressão de seus movimentos era quase um eco da tensão. A sensação de impotência se espalhava, e um frio cortante percorreu a espinha. O que deveria ser um confronto direto se tornava uma batalha psicológica, onde a verdade e a dor se entrelaçavam. O que estava em jogo era mais do que apenas um emprego, era a dignidade, a validação que há tempos parecia fora de alcance. Você é um faxineiro. Não se esqueça disso, o sogro continuava, cada palavra uma facada. O tom autoritário e cheio de desprezo parecia ecoar na mente, uma frase que se repetia como um mantra cruel. O indivíduo se lembrava de cada momento de luta, da determinação que o trouxera até ali, mas a avalanche de palavras o fazia hesitar. Ele sentiu o calor subir a cabeça, uma mistura de vergonha e indignação. Mas então, um sopro de coragem despontou entre os pensamentos confusos. E se o faxineiro não vale nada, o que isso diz sobre você? A pergunta estava na ponta da língua, prestes a ser lançada como uma bomba. A tensão crescia,
como se a sala estivesse prestes a implodir. Ambos se encararam, a respiração entrecortada, os olhares penetrantes em um duelo silencioso. O som do coração acelerado se misturava ao ruído distante de uma televisão ligada na sala ao lado, mas ali, tudo estava suspenso. O tempo parecia congelar, cada segundo uma eternidade. A nervosidade estava à flor da pele, e uma dúvida pairava no ar em quem realmente seria o vencedor daquele embate. O que aconteceria se a verdade finalmente fosse colocada na mesa? A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper, e cada um sabia que o próximo movimento poderia mudar tudo. Você não pode fazer isso comigo, uma voz interna sussurrou, a coragem começando a tomar forma. E no momento em que a respiração se tornou um eco, a pergunta que restava era: até onde você estaria disposto a ir para provar seu valor? O cheiro de café fresco cortava o ar, misturado ao leve aroma de pão quente que saía do forno. A cozinha, iluminada por uma luz suave que entrava pela janela, parecia um refúgio acolhedor em meio à tempestade emocional que se formava na mente. O barulho das xícaras se encontrando e o suave tilintar de colheres criavam uma sinfonia reconfortante, mas a tensão pairava no ambiente como uma nuvem escura. Você se senta à mesa, a madeira fria sob as palmas das mãos, tentando encontrar um espaço entre o desânimo e a esperança. A parceira entra, seus olhos brilhando com determinação. Ela carrega uma xícara de café fumegante, o vapor se elevando e contornando seu rosto, emitindo um calor que contrasta com a angústia que você sente. O olhar dela é firme, uma mistura de preocupação e força. Ao colocar a xícara à sua frente, ela aproxima-se, os passos silenciosos sobre o piso de cerâmica, e se senta ao seu lado. A proximidade é um bálsamo, um pequeno porto seguro. Escute, ela diz, a voz baixa mas firme, quase como um sussurro solene que busca quebrar a barreira do desespero. Você é mais do que o rótulo que ele colocou em você. O que ele disse não define quem você é. As palavras dela ecoam, reverberando dentro de você como um mantra. Nos olhos dela, você vê um mar de apoio, refletindo uma luz que você sentia que havia se apagado. O toque do café quente nas suas mãos traz um conforto instantâneo, e por um breve momento, a temperatura do ambiente parece subir, afastando a frieza do julgamento alheio. Enquanto ela fala, sua expressão se transforma, a paixão em sua voz crescendo, e você observa cada movimento dela. As sobrancelhas levemente franzidas, o olhar fixo, a maneira como suas mãos se gesticulam com intensidade. É como se ela estivesse lutando não só por você, mas por todos os sonhos que um dia você deixou adormecer. Não é apenas uma conversa, é um manifesto sobre o valor que você possui, que muitas vezes você mesmo esqueceu. Você lembra quando falamos sobre aquele projeto que você teve? Aquele que poderia mudar tudo. A pergunta paira no ar, e você se recorda das longas noites em que sonhou acordado, esboçando ideias em papéis amarelados. A esperança começa a brotar, lenta mas firme, como uma flor desabrochando em meio a pedras. Você pode fazer isso. Pode ser algo incrível. A intensidade de sua crença em você começa a aquecer seu coração. Mas então, como um contraste à esperança que ela traz, uma duvidazinha sussurra, quase inaudível, dentro da sua mente, se ele estiver certo. O frio do desprezo do sogro parece querer invadir o momento, mas você respira fundo, absorvendo o aroma do café, sentindo a textura da mesa sob os dedos. Você está na luta e decide não se deixar vencer. Uma breve pausa se forma entre vocês, o silêncio carregado de emoções. O olhar dela reafirma que ela não está sozinha nessa batalha. É como se, naquele instante, milhares de palavras não ditas criassem uma ponte entre vocês, uma conexão palpável. Você levanta a cabeça, o coração pulsando mais forte. Eu sou mais do que isso, você murmura, e para sua surpresa, a convicção em sua voz te surpreende. O calor nas bochechas se mistura ao sabor amargo do café nos lábios enquanto você se lança em um mar de pensamentos. Mas, antes que a esperança se solidifique completamente, algo no olhar dela muda. Uma sombra de preocupação atravessa seu rosto. Ela hesita, a respiração parece suspensa. É só que. E se ele tentar fazer algo contra você? A pergunta paira no ar, cortante como uma faca. Um frio percorre a espinha, e ao encarar seu olhar, uma nova onda de incertezas surge. Você percebe que a luta não é apenas interna, mas externa também. O que vem a seguir? O futuro é incerto, mas a chama da esperança arde dentro de você.
Um portão rende, ecoando como um grito abafado na brisa da tarde. O cheiro de terra molhada se mistura ao perfume adocicado das flores do jardim, onde pétalas caídas tremulam sob a leve brisa. Você observa a figura do sogro saindo de cena, seu andar pesado ressoando no caminho de pedras. A expressão em seu rosto é uma máscara de desdém, os lábios comprimidos em uma linha fina, e os olhos, frios como metal, lançam um último olhar de desprezo antes de ele desaparecer na curva da rua. Um silêncio profundo se instala, e você sente o peso do mundo se dissipando lentamente, como a neblina ao amanhecer. A tensão nos músculos dos ombros, que parecia um aço encadeado, agora se dissolve, deixando um espaço amplo e arejado onde antes havia angústia. Você pisca, ainda absorvendo a intensidade daquelas palavras, como se um eco distante ressoasse em sua mente: você nunca será nada. Mas agora, esse eco se transforma em um sussurro distante, quase inaudível. As folhas das árvores sussurram suavemente, como se a natureza estivesse aplaudindo sua libertação. Você respira fundo, sentindo o ar fresco entrar em seus pulmões, levando consigo a amargura, a dor e a humilhação. Uma brisa suave acaricia seu rosto, e você sorri, um sorriso tímido que gradualmente se expande, preenchendo o espaço deixado pela pressão. O céu, pintado em tons de laranja e lilás, parece celebrar seu alívio. Cada cor brilha com a promessa de uma nova liberdade, e você se pergunta como pôde se deixar aprisionar por tanto tempo. Os pássaros cantam alto, uma sinfonia de celebração, e você se sente parte desse coro, finalmente livre para compor sua própria melodia. Mas, enquanto os sons da natureza embalam seus pensamentos, a lembrança de um olhar fixo o puxa de volta à realidade. A sobrinha, seus olhos curiosos e inquietos, se aproxima, como uma sombra que busca abrigo. O sorriso dela é tímido, mas o brilho em seus olhos transmite uma urgência silenciosa. Você percebe, ela também foi afetada pela turbulência, e o que acaba de acontecer é somente uma fração do que eles enfrentaram juntos. Você se abaixa, colocando-se ao nível dela, o cheiro do seu shampoo doce pairando no ar. Vamos conversar em particular, você diz, a voz suave, oferecendo um espaço seguro. As palavras parecem envolver a criança como um cobertor quentinho, e o coração dela se acalma. A criança balança a cabeça, um sim silencioso. Ambos se afastam do tumulto, em direção ao canto do jardim onde a luz da tarde filtra através das folhas, criando um mosaico de sombras e brilhos. Cada passo é um convite ao diálogo, e o ambiente ao redor torna-se um copo que transborda de possibilidades. O murmúrio do vento e o farfalhar das folhas desempenham um fundo orquestral, enquanto você se prepara para abrir seu coração e, quem sabe, encontrar um novo sentido no que parecia apenas desespero. Mas, nesse momento de esperança, surge uma pergunta não dita: será que essa conversa pode realmente mudar algo? Ou será apenas mais um eco perdido entre as árvores? A incerteza paira no ar, densa como a umidade da noite que começa a se aproximar, trazendo consigo o mistério do que está por vir. O som da chuva batendo contra a janela ecoa pela sala, como se cada gota carregasse um peso maior que a própria água. O cheiro úmido do concreto se mistura à leve fumaça de um incenso queimando em um canto, uma tentativa desesperada de purificar o ar saturado de tensão. O ambiente é um reflexo da mente desordenado, caótico. Você se encolhe no sofá, os joelhos puxados para o peito, enquanto o mundo ao redor parece gritar. Na briga, as palavras do sogro reverberam em sua mente como um eco incansável, uma trilha sonora de desdém. Você nunca será nada. O olhar desdenhoso, os lábios finos virados em um meio sorriso, a forma como ele gesticulou, quase como se quisesse apagar sua existência com um simples movimento da mão. Cada pensamento é como uma facada, cortando profundamente. A respiração se acelera, e você sente o calor das lágrimas se acumulando, mas se recusa a deixá-las escapar. A determinação de não ser fraco se transforma em uma prisão. Os móveis ao seu redor parecem rir, como se fossem cúmplices da humilhação. O sofá, um marrom desbotado e manchado, é um testemunho silencioso do seu sofrimento. A mesa de café, coberta de revistas e restos de uma vida que parece agora tão distante, reflete a desordem interna. Você se levanta, buscando um pouco de ar fresco, mas a temperatura dentro da casa é abafada, como se cada canto estivesse carregado de suas inseguranças. O relógio na parede faz um tic-tac agonizante, medindo o tempo que você gostaria de parar. Você caminha até a janela, os dedos tocando o vidro frio, e observa as gotas escorrendo, como se cada uma delas levasse consigo uma fração da sua dor.
Do lado de fora, a cidade continua sua vida agitada, carros passando, pessoas se apressando. Um garoto na calçada ri, enquanto uma mulher grita ao telefone. A vida parece tão distante de você, tão inatingível. Os ecos da briga se transformam em uma conversa interna, e você começa a questionar tudo. A raiva do sogro se transforma em um medo profundo de si mesmo, e se ele estiver certo? E se o que você realmente é apenas uma sombra, um faxineiro de sonhos destruídos? Um nó aperta seu estômago, e a necessidade de se libertar dessa autoimagem sufocante é avassaladora. Você se pergunta se o incenso queimando pode limpar não apenas o ar, mas sua mente conturbada. Então, um pensamento se destaca no meio da confusão, e se eu usar isso a meu favor? A ideia de que a humilhação pode ser a centelha que acende a mudança. Um frio percorre sua espinha. Você se vira, encarando o reflexo no vidro da janela. O rosto que vê é uma máscara de dor e confusão, mas também de determinação. Uma onda de coragem invade seu ser. A solidão que sente não precisa ser um destino, mas sim um trampolim. A chuva começa a diminuir, e você ouve o distante som de uma música animada vindo de um bar próximo, as vozes alegres contrastando com sua solidão. Uma pergunta se forma: você realmente se permite ser mais do que o sogro disse? Se a resposta for sim, o que isso significaria para você? Ao se afastar da janela, uma nova luz brilha na sua mente, e com ela, a promessa de autoavaliação. O que você vai fazer agora? O som do vento soprando pelas frestas da janela ecoava no pequeno apartamento, como se a própria casa estivesse sussurrando segredos. Você estava sentado no canto do sofá, a madeira rangendo sob seu peso, sentindo o toque áspero do tecido desbotado que cobria o móvel. O cheiro de café fresco, quase amargo, mistura-se ao aroma de livros velhos, criando uma atmosfera de nostalgia e apreensão. A luz suave da lâmpada amarelada iluminava o rosto da parceira, que estava ali, tão próxima, mas ao mesmo tempo distantes em pensamentos. Ela tinha os olhos fixos em você, a expressão carregada de preocupação. As sobrancelhas arqueadas e a boca ligeiramente entreaberta denunciavam a luta interna para encontrar as palavras certas. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som de um relógio antigo, que parecia marcar cada segundo como um lembrete da urgência daquela conversa. Você não precisa se preocupar com o que seu sogro disse, ela finalmente falou, a voz suave, mas firme. Suas mãos se entrelaçaram, os dedos brancos de tensão. Todos nós passamos por momentos difíceis. Isso não define quem você é. Um arrepio percorreu sua espinha. As palavras dela eram um bálsamo, mas a insegurança se entranhava em sua mente. Você lembrava-se da humilhação, do olhar desdenhoso que seu sogro lançou, a sensação daquela crítica como uma lâmina cortando seu orgulho. A ideia de ser apenas um faxineiro, de não ser nada além daquela imagem, era como uma sombra que não o deixava em paz. O calor que antes vinha da luz da manhã começava a se dissipar, dando lugar ao frio da incerteza. Um clique da chave na fechadura interrompeu seus pensamentos. O coração acelerou. Era o sogro voltando. Você logo se levantou, o sofá parecia ter se afundado no peso da conversa. A porta se abriu lentamente, e o cheiro de álcool e fumaça de cigarro invadiu o ambiente. Ele entrou, olhando em volta, e uma expressão de desdém se formou em seu rosto ao notar a cena. Vocês ainda estão aqui? A voz dele era como um corte seco, implacável. Você sentiu um nó na garganta, a vontade de responder, mas as palavras ficaram presas, como se houvesse uma barreira invisível. O silêncio voltou, pesado e doloroso. A parceira respirou fundo, enfrentando o homem de olhar desdenhoso. Estamos aqui, sim. E você deve saber que sua opinião não tem poder sobre a gente, disse ela, a voz firme, desafiadora. Você a olhou, surpreso e ao mesmo tempo aliviado. A força dela era como um raio de sol rompendo as nuvens escuras, trazendo uma sensação de esperança. A tensão na sala era palpável. O sogro arqueou a sobrancelha, mas não havia mais espaço para humilhação. Havia uma decisão ali, uma escolha de não se deixar derrubar. O momento parecia quase suspenso no ar, cada respiração pesando mais que a anterior. Você pode continuar com sua vida vazia, mas saiba que eu não sou mais quem você pensa, você murmurou, a voz firme, sentindo o poder de suas palavras tomarem forma. O homem hesitou, a expressão mudando de desdém para confusão. E nesse instante, um novo entendimento parecia surgir.
Mas o que viria a seguir? O que aconteceria quando as palavras finalmente se desencadeassem, levando a uma verdade que poderia mudar tudo? O medo ainda era presente, mas agora havia uma chama de coragem queimando em seu interior. O som do relógio na parede ecoa como um martelo, marcando cada segundo de dúvida e ansiedade. A luz morna da tarde entra pela janela, tingindo as paredes com sombras longas, como se o próprio tempo estivesse se arrastando. A atmosfera é densa, carregada de uma mistura de poeira e desconfiança, enquanto a respiração acelera. É hora de decidir. Você sente a textura áspera da mesa sob as palmas, a madeira fria e desgastada, como se carregasse histórias de frustrações e desistências. Ao seu redor, o ambiente parece pulsar, os sons da cidade externa vibrando através do vidro, buzinas, risos distantes, uma criança chorando. Tudo isso se confunde com os ecos daquelas palavras humilhantes, como um mantra persistente em sua mente. Você nunca será nada. Mas uma chama começa a arder dentro de você. O calor é intenso, quase um fogo que consome a dúvida e a dor. A postura se erige, ombros relaxando, cabeça erguida. As expressões faciais das pessoas que passam pela janela refletem uma vida que você também deseja, um sorriso aqui, um olhar determinado acolá. Naquele instante, uma decisão se cristaliza em seu coração. Você não será apenas um faxineiro. Você será mais, muito mais. Uma brisa leve entra pela janela, levando consigo o cheiro doce de pão fresco de uma padaria próxima. Essa simplicidade contrasta com a complexidade que se desenrola em sua mente. Você se levanta, as pernas firmes, sentindo o frio do piso azulejado sob os pés descalços. Um tremor de excitação percorre seu corpo, essa é a sensação de um novo começo. Você caminha até a porta, cada passo um compasso de determinação. O som dos próprios passos é como uma música de fundo, batucando na sua mente, ditando o ritmo do que está por vir. Ao abrir a porta, a luz do sol parece salpicar seu rosto, como se o mundo estivesse gritando para você seguir em frente. O calor do dia é intenso, mas agora, paradoxalmente, você se sente mais vivo que nunca. No horizonte, as possibilidades se desdobram como um mapa misterioso. Você se lembra de um amigo que sempre falou sobre oportunidades que surgem quando menos se espera. Você é capaz, ecoa em sua mente. O vento traz consigo o cheiro da cidade, um misto de esperança e novos começos. Cada aroma é uma promessa, cada som é uma confirmação de que você pertence a esse lugar, como qualquer outra pessoa. Então, com um último olhar para trás, você fecha a porta. O estrondo do batente ecoa como uma batida de coração firme. Não há mais espaço para dúvidas, nem para o peso das palavras do sogro. Você está decidido a criar sua própria narrativa, em vez de aceitar o rascunho que lhe foi imposto. Mas antes de dar o próximo passo, uma mensagem chega ao celular. A tela brilha, e você hesita. A ansiedade sobe, o coração acelera. Uma oportunidade inesperada surge na sua frente. O que você fará agora? A resposta está ao alcance da mão, mas as dúvidas ainda rondam. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa, você está prestes a descobrir até onde pode ir. O som do despertador, insistente e estridente, corta o silêncio da manhã. Você desliga o aparelho com um movimento brusco, sentindo a vibração do plástico sob os dedos. O cheiro do café fresco perfuma o ar, misturado à leve umidade da manhã, mas isso não é suficiente para dissipar a ansiedade que se acumula no seu peito como uma bola de pedra. A luz do dia entra pela janela, preenchendo o ambiente, mas seu coração permanece envolto em sombras. Ao vestir o uniforme, a textura do tecido áspero contra a pele provoca um formigamento de desconforto. Você observa seu reflexo no espelho, notando os olhos inchados e o semblante tenso. Cada movimento é um lembrete da humilhação, das palavras cortantes que ecoam na sua mente como um mantra cruel, nunca seria nada. A ideia de retornar ao trabalho, depois daquelas palavras, parece um castigo. Ao chegar ao escritório, a atmosfera é pesada. O cheiro do papel, misturado ao aroma de café torrado e o zumbido do ar-condicionado criam um ambiente opressivo. Você atravessa o piso de cerâmica fria, onde cada passo ecoa em um silêncio constrangedor. Colegas de trabalho lançam olhares furtivos, sussurrando entre si, enquanto você se dirige à sua mesa. O clique do mouse parece um sinal, um lembrete teimoso da realidade que não pode ser ignorada. O dia avança, e a pressão externa cresce.
As chamadas de clientes são constantes, e a voz do telefonista ecoa em um tom monotônico, como uma trilha sonora de um filme de suspense. Você tenta manter a calma, mas as mãos tremem ao digitar. As palavras que deveriam fluir se transformam em letras desconexas, uma representação da confusão interna. Num momento de introspecção, você observa pela janela. O calor do sol atravessa o vidro, aquecendo o rosto, mas a sensação não é reconfortante. Em vez disso, você se vê cercado por pessoas que parecem tão distantes, tão seguras de si. Uma garota que passa com um sorriso iluminado, uma equipe de vendas que ri alto no corredor, todos parecem viver no mundo em que você gostaria de estar. O contraste é gritante, como um filme em preto e branco em meio a uma explosão de cores. Então, enquanto tenta se concentrar, uma notificação aparece na tela. Uma mensagem anônima. Novas oportunidades vêm para quem não desiste. Você lê e relembra a sensação da esperança, um fio de luz em meio à escuridão. Mas antes que possa refletir, o chefe aparece, sua expressão severa e crítica deixa claro que as oportunidades não estão à vista. O olhar dele é frio, como o toque do metal contra a pele, e suas palavras cortam como uma lâmina. Seu desempenho não está à altura, precisamos falar sobre isso. O coração acelera, a sala parece girar. A ideia de ser rebaixado ou demitido é aterrorizante. Você se esforça para manter a compostura, mas uma onda de calor sobe pela nuca. A mente se apressa, calculando o que poderia fazer, como poderia escapar dessa armadilha. A pressão é sufocante, mas lá no fundo, uma chama de determinação começa a brilhar. O chefe se retira, e você se vê sozinho novamente, a sala antes vibrante agora um campo de batalha silencioso. O relógio marca as horas, e você é puxado para um ciclo vicioso de dúvidas e temores. Mas e se essa mensagem fosse verdade? Novas oportunidades? O que você teria que fazer para encontrá-las? Com a respiração entrecortada, você olha pela janela mais uma vez, e a ideia surge: e se tudo isso for um sinal para mudar? O pensamento brilha intensamente, como o sol que se esconde atrás das nuvens, e uma pergunta ressoa na sua mente. Você está realmente disposto a desistir, ou vai lutar por aquelas oportunidades que parecem tão distantes? O barulho das canecas batendo na mesa ecoava pelo ambiente, misturando-se ao aroma intenso do café fresco, que preenchia o ar com um toque de torrefação e doçura. Ao entrar no pequeno escritório, a luz amarelada das lâmpadas fluorescentes iluminava um grupo de pessoas reunidas em torno de uma mesa. Risadas e conversas animadas se entrelaçavam, criando um ritmo pulsante que contrastava com a decoração simples, mas acolhedora, das paredes adornadas com fotografias de eventos passados. Você respirou fundo, sentindo a mistura do calor humano e o cheiro do café, e, por um momento, hesitou na entrada. Os rostos de colegas, alguns conhecidos, outros menos, revelavam expressões de alegria genuína. Naquela estrutura simples, com mesas de madeira e cadeiras que rangiam a cada movimento, havia uma energia contagiante. A atmosfera era leve, como uma brisa suave, e você sentiu o peso que costumava carregar nos ombros se dissipar. Um colega, com uma camisa xadrez que exibia um padrão vibrante, virou-se para você com um sorriso largo. Os olhos brilhavam como se ele tivesse acabado de revelar um segredo. Ei, você chegou! Estávamos falando sobre o projeto do ano passado, lembra? Foi aquele caos, disse ele, gesticulando de forma exagerada, imitando as reações dramáticas que cada um teve ao enfrentar os desafios. Você sorriu, absorvendo aquela conexão que transcendeu a competição e a rivalidade. As risadas ressoavam como música, e você se sentiu parte de um grupo que, apesar das dificuldades, havia se unido em torno de um propósito maior. As vozes se misturavam, criando uma sinfonia de desabafos e memórias compartilhadas. Com um gole de café aquecendo suas mãos, você se juntou ao círculo. As conversas se tornaram mais íntimas, e as histórias de superação começaram a surgir, como flores desabrochando na primavera. Cada relato era uma janela para as experiências que cada um carregava, e isso trouxe um novo significado à sua presença ali. E enquanto as palavras fluíam, você percebeu que cada um dos seus colegas estava ali por uma razão. Havia um reconhecimento tardio, não apenas de suas capacidades, mas do que cada um havia se tornado. A sensação de pertencimento era palpável, como um abraço caloroso em um dia frio. O sussurro da gratidão pairava no ar. Mas, em meio à alegria, uma inquietação se instalou.
A lembrança das palavras do sogro ainda ecoava em sua mente, uma sombra que não se dissipava completamente, uma sombra que não se dissipava completamente. O que ele diria se visse você ali, cercado por pessoas que valorizavam seu trabalho? A ideia de renunciar àquelas inseguranças começava a parecer mais atraente. O que você poderia conquistar ao finalmente deixar tudo isso para trás? Enquanto as conversas se tornavam cada vez mais animadas, você se viu rindo e compartilhando suas próprias histórias, começando a se abrir para a ideia de um futuro livre das amarras que o prendiam. As expressões de seus colegas refletiam um reconhecimento que antes parecia distante, e, por um momento, tudo fez sentido. A luz branda do escritório estava envolta em uma aura quase mágica, e você sabia que esse encontro poderia ser um divisor de águas. Mas, antes que pudesse se deixar levar completamente pela empolgação, uma pergunta inquietante surgiu em sua mente: e se esse fosse apenas o começo? Você olhou ao redor, sentindo a energia pulsante do grupo, e uma certeza começou a se formar. Talvez, no fundo, as vozes ao seu redor estivessem ali para lembrá-lo de que sua história ainda estava sendo escrita, e, definitivamente, seria muito mais do que um crachá de faxineiro. O som da campainha ecoa pelo escritório, rasgando o silêncio da tarde. Você sente seu coração acelerar, cada batida reverberando na caixa torácica como um tambor de guerra. Os colegas ao redor olham com curiosidade. O aroma forte de café fresco permeia o ar, misturado ao leve cheiro de produtos de limpeza, que o novo faxineiro fez questão de espalhar pelo ambiente. O toque da brisa fria que entra pela janela entreaberta traz uma esperança inesperada, e a sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer. Quando a porta da sala de reuniões se abre, todos os olhares se voltam para o gerente, que surge com um sorriso radiante. O brilho em seus olhos e a postura confiante fazem o ambiente pulsar em expectativa. Ele segura um envelope, e, por um segundo, o mundo parece paralisar. O estalo da embalagem ao ser aberta é como o estalo de um fogo de artifício que se prepara para explodir. Hoje, temos um anúncio importante, ele diz, a voz firme e clara. A tensão é palpável. Você respira fundo, sentindo a umidade da transpiração na nuca. As palmas das suas mãos estão quentes e úmidas, mas você tenta se manter calmo. Olhando ao redor, percebe sorrisos encorajadores e expressões esperançosas. O faxineiro que antes era visto apenas como um funcionário invisível agora parece mais próximo, como se todos compartilhassem da mesma ansiedade. Os olhos do gerente se fixam em você, e por um momento, a sala some. As palavras dele soam como um eco distante. É com grande prazer que anuncio a promoção de um de nossos colaboradores mais dedicados. Hoje, você se torna o novo coordenador de projetos. O alvoroço eclode. Palmas, gritos de alegria. O frio na barriga se transforma em um calor avassalador de orgulho. As palavras revejam-se em sua mente: coordenador, dedicação, sucesso. A vergonha de ser tratado como ninguém se dissolve lentamente, como a névoa sob o sol. Você avança em direção ao gerente, tomando o envelope que contém um novo crachá. O plástico frio toca sua pele, e por um momento, tudo o que você consegue sentir é a textura do cartão, a nova identidade que o conecta a um futuro brilhante. O burburinho dos colegas fica distante, como se você estivesse num sonho. As risadas, os abraços e as palavras de parabenização se entrelaçam, mas você ainda está surpreso, absorvendo a magnitude do que acaba de acontecer. O faxineiro, aquele que você tanto admirou por sua ética de trabalho, se aproxima e lhe dá um tapinha nas costas. O olhar dele é cheio de respeito, o que faz seu coração disparar mais uma vez. Você merece isso, ele diz, sua voz firme e cheia de convicção. O calor da aprovação dele é como um cobertor acolhedor em uma noite fria. Mas ao mesmo tempo, uma sombra surge em sua mente. O sussurro amargo da dúvida que o sogro um dia plantou em seu coração volta a ecoar: você nunca seria nada. A certeza do sucesso mistura-se com o medo de falhar. Olhando para o crachá em sua mão, você se lembra de todas as vezes que pensou em desistir, mas agora, tudo isso parece tão distante. A transformação que você viveu é inegável, sua batalha interna foi vencida, mas o que vem a seguir? E no meio da celebração, um pensamento emergente flui: como você irá usar essa nova posição? A responsabilidade que vem junto com a promoção é um fardo doce. E com um suspiro profundo, você percebe que essa jornada ainda está apenas começando. O que virá a seguir? A próxima grande conquista? Ou a chance de provar não só para seu sogro, mas para você mesmo,
que seu valor vai muito além de um crachá de faxineiro? O som do vento assobiava pelas frestas da janela, trazendo consigo uma mistura de aromas, o café forte que borbulhava na cozinha e o perfume adocicado das flores que enfeitavam a mesa. No ar, uma tensão quase palpável, como se cada canto da casa estivesse carregado das palavras cruéis do sogro. Você fechou os olhos, mergulhando nas lembranças, sentindo a causticidade daquele olhar desdenhoso que tantas vezes havia atravessado sua alma. A imagem do sogro, de braços cruzados e expressão de desdém, ecoava na sua mente. Ele sempre dizia que você não passava de um faxineiro, que a limitação estava em suas mãos, a sujeira na sua vida, e que nunca seria mais do que isso. O coração pulsava descompassado, como se quisesse gritar, mas as palavras se perdiam entre os sussurros da autodúvida. Você se levantou da cadeira, o madeiramento rangendo levemente sob seus pés. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando sua figura em um halo dourado, quase como um sinal de que a liberdade estava ao seu alcance. O contraste entre a luz e a sombra ao seu redor simbolizava a batalha interna que você travava. Ao se aproximar da cozinha, sentiu a temperatura do café quente, um abraço confortante que contrastava com o frio que corria pela sua espinha ao lembrar das palavras do sogro. As memórias eram um turbilhão. Os olhares de desprezo, as gargalhadas silenciosas nos almoços de família. Cada risada que ecoava em volta da mesa parecia uma facada em sua autoestima. As mãos tremiam levemente enquanto você pegava a caneca, mas um novo sentimento começava a tomar conta da determinação. O gosto forte do café tinha um efeito revigorante, como um empurrão para a ação que se aproximava. Você se permitiu um momento de introspecção. Olhou pela janela, admirando as flores que balançavam suavemente com o vento, cada uma delas um símbolo de crescimento. No fundo, a pergunta ressoava: como você permitiria que alguém definisse seu valor? O sogro podia ter suas opiniões, mas a vida não é feita de rótulos. A liberdade estava na escolha de quem você queria ser. Um som repentino trouxe você de volta à realidade, o telefone tocava incessantemente sobre a mesa. O barulho cortante parecia um chamado. Você hesitou, respirando fundo, antes de atender. Era uma voz familiar do outro lado, oferecendo uma oportunidade inesperada. Um projeto que poderia mudar sua trajetória, abrir portas que antes pareciam trancadas. Ao ouvir cada palavra, a adrenalina pulsava nas veias, um convite à ascensão. Enquanto você desligava o telefone, uma onda de calor percorreu seu corpo. Um sorriso involuntário surgiu em seu rosto, refletindo a decisão que se formava. As palavras do sogro, antes como correntes que amarravam seus pés, agora se dissolviam em fumaça, sem mais poder sobre você. Você se virou, enfrentando o espelho da sala, onde a figura que lhe encarava parecia mais forte, mais determinada. Aquela imagem não era mais a de um faxineiro, mas de alguém pronto para desafiar as expectativas, para crescer além do que o mundo, e o sogro, havia imposto. A liberdade estava próxima, mas ainda havia um caminho a percorrer. Você sentiu o chamado da luta, da superação, e o que antes parecia um fim, agora desenhava um recomeço. E ao olhar para o reflexo, a pergunta ecoou novamente: se as correntes eram apenas ilusões, qual seria o próximo passo? Uma brisa gelada atravessa a sala de jantar, trazendo consigo o odor reconfortante de um almoço em família, ou mais, para você, essa familiaridade se torna um veneno. O barulho dos talheres se chocando contra os pratos e os risos nervosos dos parentes criam um eco abafado, quase como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. O coração dispara ao notar a presença do sogro, sentado à cabeceira da mesa, com aquele olhar de julgamento que costuma transformar suas palavras em lâminas afiadas. Você respira fundo, tentando se ancorar na textura fria da mesa de madeira, suas palmas suando ao toque. A mesa é decorada com toalhas floridas, cuja fragrância de lavanda se mistura à comida, mas esse perfume não consegue disfarçar a tensão que paira no ar. Cada garfada que você dá é acompanhada por um olhar furtivo em direção ao sogro. Ele está em silêncio, observando todos com um leve sorriso nos lábios, como um caçador em seu território. A conversa flui entre outros familiares, mas você se sente como um intruso, uma sombra em meio a rostos iluminados pela luz suave do sol que entra pela janela. O calor da luz contrasta com a frieza que se aloja em seu estômago, enquanto a expectativa de um ataque a qualquer momento paira como uma nuvem pesada. De repente, ele se pronuncia, sua voz grave cortando o murmúrio ambiente. E você, como estão as coisas no seu trabalho?
A palavra trabalho é lançada como uma pedra, e o olhar do sogro é um desafio aberto. O silêncio se intensifica, como se a sala estivesse presa em um feitiço. Você sente a temperatura cair, um arrepio percorrendo a espinha. A cada segundo que passa, o vento lá fora parece soprar mais forte, como se a natureza também estivesse sintonizada com a sua ansiedade. Você tenta responder, mas a garganta seca. O sussurro das conversas se interrompe, e todos os olhares se voltam para você, uma audiência impiedosa, esperando um show de fracasso. Finalmente, você consegue balbuciar algo sobre as tarefas que realiza, mas a voz sai trêmula e espinhosa, profanando qualquer esperança de dignidade. O sogro arqueia uma sobrancelha, seu sorriso se alargando, e ele diz, em um tom sarcástico, faxineiro, não é? Pensei que você tinha mais potencial. A risada de alguns parentes se mistura ao seu embaraço, como um soco no estômago. O eco da palavra faxineiro reverbera em sua mente, uma lembrança amarga que o faz desejar ficar invisível, um espectador em sua própria vida. O calor dos olhares e as risadas que seguem são como chamas que lambem sua pele. Em meio ao turbilhão emocional, você observa a mesa, os rostos felizes, e uma pontada de revolta começa a crescer dentro de você. Um desejo ardente de se levantar, de gritar, de mostrar que o que ele pensava não era verdade. Eu vou ser mais do que isso, você pensa, cerrando os dentes. Mas a dúvida é um veneno que se infiltra em seus pensamentos. Quando finalmente se atreve a olhar nos olhos do sogro, é como se visse claramente o desprezo moldado em sua expressão. O clima está prestes a mudar. No fundo da sua mente, uma ideia emerge, um plano que pode ser a resposta para essa humilhação. Você se levanta, seus joelhos tremendo sob o peso da determinação. Você vai ver e murmura para si mesmo, enquanto a sala parece ficar em silêncio novamente, como se o mundo tivesse parado para esperar o que viria a seguir. Qual será o seu próximo passo? A expectativa se torna quase palpável, e o ritmo do seu coração acelera. A cena se fecha em um momento de tensão, o futuro incerto, e a promessa de que, naquela mesa, tudo pode mudar a qualquer momento. A fumaça do churrasco se espalha pelo quintal, misturando-se ao aroma pungente de carne grelhada. A churrasqueira em brasa crepita, lançando pequenas faíscas que dançam no ar quente da tarde. Um grupo de homens ri e bate palmas ao redor, o som vibrante das risadas ecoando. Você está ali, parado na entrada da varanda, observando com um misto de indignação e determinação. O sol brilha forte, mas não consegue esconder a tensão que paira no ar. O sogro está sentado à mesa, rindo alto, o rosto rubro e os olhos brilhando de satisfação. Aparentemente, não se dá conta da sua presença ou, talvez, faça questão de ignorá-la. Você sente a raiva ferver dentro de si, uma mistura de adrenalina e desafio. As palavras dele ainda ecoam na mente, como um eco insistente, você nunca será nada. É preciso coragem, então você avança, pisando no chão de pedra fria, sentindo a textura áspera sob os pés. A cada passo, o som de sua respiração fica mais pesado, mas a confiança se transforma em um combustível ardente. O grupo se silencia à medida que você se aproxima, e os olhares se voltam para você, como se a própria atmosfera estivesse mudando. Oi, pessoal. Olha o que eu trouxe. A voz sai mais firme do que você esperava, ecoando na calmaria repentina. Você levanta o crachá de faxineiro, como uma bandeira de vitória, e o sol reflete sobre o plástico, criando um brilho quase ofuscante. O sogro ergue as sobrancelhas, surpreso. O sorriso largo se desmancha lentamente, como um balão esvaziando. Isso é o que você tem para mostrar? Ele ri, mas há uma dureza em sua expressão que você não consegue ignorar. Um suor gelado escorre pela sua têmpora, mas você se recusa a desviar o olhar. Os outros homens tentam disfarçar a tensão, mas seus olhos permanecem fixos na troca, como se estivessem assistindo a um filme. Não é só isso, você responde, a voz agora mais alta, mais assertiva. Esse crachá representa o início de uma nova fase. Eu não sou mais aquele que você pensa que sou. As palavras saem como um desabafo, cada sílaba carregada de emoção. O vento sopra levemente, trazendo o aroma das especiarias da churrasqueira, entrelaçando-se ao seu abraço de determinação. O sogro se levanta, encarando você, a mandíbula contraída. O barulho ambiente parece desaparecer, restando apenas o sussurro do vento e o seu coração batendo acelerado.
Você acha que pode simplesmente mudar assim? Ele pergunta, a voz soando grave como um trovão distante, mas a sua confiança é uma barreira impenetrável. Na verdade, eu sei que posso. E você vai ver. Um sorriso surge, involuntário e desafiador. Você percebe que a atmosfera mudou ou a atenção virou um campo de batalha, e agora você é um guerreiro, pronto para enfrentar a batalha que se aproxima. Os outros homens trocam olhares nervosos, mas você não se importa. Um deles, um amigo do sogro, tenta aliviar a tensão com uma piada sem graça, mas a energia já está no ar, uma eletricidade palpável. O sogro dá 2 passos em sua direção, um aviso no olhar. Você está se metendo em um terreno perigoso, ele avisa com um tom gelado. E nesse instante, uma pergunta queima em sua mente: você está pronto para o que vem a seguir? O vento sopra mais forte, como se a resposta estivesse escondida entre as folhas da árvore que balança ao fundo. O confronto está apenas começando, e você sabe que, para vencer, terá que ir até o fim. O crepitar da lareira ecoava pelo ambiente, enquanto as chamas dançavam em um balé de luz e calor, lançando sombras que se moviam nas paredes de madeira escura. O cheiro forte de fumaça misturava-se com o aroma do café fresco que pairava no ar, uma mistura que lembrava tanto conforto quanto desconforto. Você estava sentado em uma poltrona de couro gasto, o coração batendo acelerado, o peito pressionado por um misto de expectativa e incredulidade. A conversa que se desenrolava era tão inesperada quanto as palavras que saíam da boca do sogro, um homem cujos olhares duros e desdenhosos pareciam ter se desgastado com o tempo como as paredes do cômodo. Eu errei, ele disse, a voz trêmula, como se cada sílaba fosse um fardo a ser carregado. O som da sua confissão teve um efeito explosivo no silêncio da sala. Era como se o mundo ao redor tivesse parado, os estalos da madeira ecoando como um murmúrio em aprovação ou reprovação. Você olhou para ele, os olhos arregalados, buscando qualquer sinal de sinceridade em seu rosto marcado por rugas profundas e cicatrizes de uma vida cheia de escolhas erradas. A mandíbula estava relaxada, o que parecia ser uma fração de vulnerabilidade, mas a expressão ainda carregava vestígios de orgulho ferido. Um espaço entre vocês, antes intransponível, começava a se estreitar, como a brisa fresca que entrava pela janela entreaberta, trazendo consigo o odor da grama cortada, um toque de vida contrastante ao clima tenso. Não sou perfeito, e você também não é, continuou ele, as mãos agora abertas, num gesto quase infantil de rendição. Eu sempre vi o mundo de uma maneira só, achando que precisava moldar você a essa imagem. Mas você mostrou que eu estava errado. As palavras pesavam no ar, e um silêncio profundo se seguiu, quase palpável, como a expectativa antes de uma tempestade. Você sentiu uma onda de confusão, um turbilhão de emoções. Lágrimas ameaçavam brotar, mas você se manteve firme, sentindo o tecido áspero da poltrona se moldar ao seu corpo. A lareira crepitava suavemente, como se estivesse torcendo para que essa revelação se transformasse em algo mais do que um momento fugaz. A voz interna, geralmente tão severa, agora sussurrava: o que isso significa? Ele desviou o olhar, um gesto que parecia carregar o peso de um passado que ele sempre tentará esconder. Por muito tempo, eu vi você como um faxineiro, alguém que só sabia limpar o que estava sujo e não tinha lugar em minha família, disse ele, a voz agora quase um lamento. Mas você me mostrou que a verdadeira coragem não está em ocupar uma posição elevada, mas em encontrar dignidade nas pequenas coisas. O som do vento trazendo folhas secas do lado de fora parecia sussurrar segredos, e o ambiente ao redor parecia vibrar com a intensidade da mudança. A luz da lareira iluminava o rosto dele em um tom dourado, quase angelical, revelando a fragilidade de um homem que finalmente se permitia ser vulnerável. Eu quero mudar, ele acrescentou, a voz embargada. Quero entender você e o seu valor, mesmo que eu tenha demorado tanto para ver isso. A sala estava repleta de um silêncio carregado, e você sentiu o peso de sua respiração, como se cada inalação fosse um passo em direção a uma nova realidade. A pergunta ainda pairava no ar: será que essa mudança era real? O que viria a seguir, e como isso afetaria a dinâmica entre vocês? A chama da lareira crepitou mais alto, como se estivesse projetando as incertezas e esperanças para o futuro, enquanto a dúvida se misturava à possibilidade. E no fundo, uma nova pergunta ecoava: até onde você estaria disposto a ir para reconstruir essa relação? O aroma do café fresco pairava no ar, misturado ao cheiro adocicado de pão de queijo recém-assado.
A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas da cozinha, criando um mosaico de sombras e reflexos na mesa de madeira, cada polegada coberta por um cuidado que antes parecia impossível. Os ecos do rádio tocando uma antiga canção de amor preenchiam o ambiente, trazendo uma nostalgia suave. Você estava ali, de pé, com as mãos ligeiramente tremendo ao preparar os ingredientes. O coração acelerava, uma batida nervosa que não se acalmava. A mesa estava posta, mas os nervos ainda dançavam como folhas secas ao vento, esperando a chegada do sogro. A porta rangeu suavemente, e o barulho dos passos pesados ecoava através do corredor. Cada passo parecia um tambor, batendo em seu peito. O homem entrou, a expressão endurecida como rocha, mas havia um brilho sutil em seus olhos, algo que você não conseguia decifrar. Ele olhou ao redor, suas sobrancelhas arqueadas em uma mistura de desaprovação e curiosidade. O peito subia e descia rapidamente, como se a atmosfera estivesse carregada de eletricidade. Você se forçou a sorrir, um gesto hesitante, enquanto o som do café sendo servido preenchia a sala. Sente-se, você disse, a voz um fio de nervos. O homem hesitou, mas finalmente se acomodou à mesa. O olhar fixo, como se estivesse avaliando cada detalhe. Depois de alguns momentos em silêncio, o café fumegante sendo servido, ele quebrou a tensão. O que você tem feito? A pergunta era direta, mas não cruel. Apenas uma linha tênue entre interesse e julgamento. Os olhos se encontraram, e nesse instante, você sentiu uma onda de esperança. Era a oportunidade de mostrar não apenas mudanças, mas o que construíra. Tenho trabalhado duro, sou faxineiro, mas também estou fazendo um curso de mecânica. A confissão saiu com um peso. O sogro não escondeu a surpresa, a expressão amolecendo ligeiramente. Mecânica? Ele repetiu, os lábios se contraindo em um quase sorriso. Não esperava isso. Você aproveitou a abertura. Tenho aprendido muito. A chance de me tornar algo mais, de crescer, as palavras fluíam agora, a confiança crescendo como uma planta resistente. O sogro escutava, os olhos fixos em você, refletindo um misto de incredulidade e, talvez, um leve orgulho. O clima se tornava mais leve. As conversas fluíam entre risadas tímidas e anedotas sobre o passado. O som das xícaras se encostando, o tilintar de talheres, formavam uma sinfonia quase reconfortante. A tensão que antes pairava como uma nuvem escura agora se dissipava, dando lugar a um raio de sol que iluminava o ambiente. Mas à medida que o bate-papo avançava, um pensamento obscuro surgia na sua mente, e se isso não durar? O receio se aninhava, e você se pegava questionando o futuro. A conversa se desvirtuou para a família, e a expressão do sogro se firmou novamente, uma sombra cruzando seu olhar. Mas e se você falhar? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. E se tudo isso não passar de um sonho? A pergunta pairou no ar, densa como um nevoeiro. O som do rádio ao fundo parecia ter diminuído, e o aroma do café já não era tão adocicado. Você sentiu sua coragem vacilar, mas então lembrou-se de tudo pelo que lutou, cada dia de esforço. E se eu conseguir? Você respondeu, a voz firme. E se esse for apenas o começo? O sogro arqueou as sobrancelhas, a boca se curvando levemente. A esperança resplandecia como uma luz tênue, mas inabalável. A tensão entre vocês ainda existia, mas agora flutuava, como uma promessa no ar. Os olhos dele brilhavam, refletindo algo novo. E a pergunta que ficou no ar, como um gancho para o futuro, o que mais você está disposto a sacrificar para se tornar quem realmente deseja ser? Um vento suave atravessa a sala iluminada pela luz dourada do final da tarde, criando sombras dançantes nas paredes. O som do relógio na parede ecoa como um coração pulsante, marcando cada segundo que passa. Você se encontra diante da mesa da cozinha, o aroma do café fresco mistura-se com o leve adocicado do pão de queijo que acabou de sair do forno, enquanto os talheres tilintam na louça. A mesa está posta com carinho, um cenário que exala aconchego, mas na esquina da sua mente, as palavras do sogro ainda reverberam como uma sinfonia dissonante. Você nunca será nada. A frase ecoa em sua cabeça, mas agora é como um eco distante, quase abafado pelo ruído da vida ao seu redor. Você respira fundo, sentindo a textura áspera do pano de prato em suas mãos. O calor da cozinha é envolvente, mas não é suficiente para derreter o peso das memórias de humilhação.
As lembranças da última visita à casa dele ainda queimam, mas neste momento, a dor é uma ferida cicatrizada, uma cicatriz que conta uma história de superação. Enquanto você organiza os utensílios, a visão da sua própria imagem refletida na janela se sobrepõe à do passado. O olhar determinado, os ombros relaxados, é um corpo que aprendeu a se erguer. Você se vira, e no canto da sala, um diploma emoldurado brilha sob a luz do sol. Faxineiro está escrito em letras garrafais, mas agora a palavra carrega um peso diferente. É mais do que um título, é um símbolo de resiliência. As memórias de cada cliente satisfeito, cada sala limpa, cada momento em que você foi reconhecido pelo seu esforço trazem um sorriso genuíno ao seu rosto. Um sorriso que fala de conquistas, não de derrotas. Enquanto isso, os sons da rua aumentam e o canto dos pássaros e o riso de crianças brincando do lado de fora criam uma melodia alegre, contrastando com as vozes críticas que um dia o abalaram. Você se aproxima da janela e observa o movimento lá fora. Um grupo de jovens pedalando suas bicicletas, com risos e gritos de felicidade, um lembrete do que é viver de verdade. E nesse instante, um novo entendimento flui em suas veias. O que importa não é a opinião de alguém que não vê seu valor, mas o que você constrói todos os dias com suas próprias mãos. O sol se põe lentamente, banhando tudo em um tom alaranjado vibrante, um símbolo de que cada dia é uma nova oportunidade. Mas há algo mais que pulsa em seu coração. O desejo de se comunicar com aqueles que ainda se sentem presos sob as palavras de alguém que não os valoriza. E numa fração de segundo, você toma a decisão. Um sorriso se abre em seu rosto, e a determinação brilha em seus olhos. Nunca desistir. Essas palavras ecoam na sua mente como um mantra, um lembrete de que a jornada está apenas começando. Você pega o celular sobre a mesa, e enquanto toca, seus dedos hesitam por um momento. Uma mensagem se forma na tela, e você sorri ao digitar: "Estou pronto para ajudar outros a encontrarem sua força." O clique do botão enviar o ecoa como um hino de liberdade, e nesse momento, você percebe que a verdadeira vitória não é apenas o que se conquista, mas também o que se compartilha. E assim, enquanto a luz do sol se despede, uma nova chama começa a brilhar dentro de você, uma promessa de que não importa quantas pedras alguém jogue em seu caminho, sempre haverá um jeito de transformar essas pedras em degraus. A vida é um ciclo, e você está pronto para dançar com ele. Mas, no fundo, uma pergunta ecoa na sua mente: e se as palavras do passado ainda tentarem te impedir? E a resposta surge como um eco determinado: nunca vou desistir.